O que é a parapsicologia? Você já pensou em alguém e essa pessoa te ligou logo depois? Ou teve um sonho que mais tarde parecia antecipado, mas algo realmente aconteceu? Muitas pessoas já viveram experiências que parecem ir além dos nossos cinco sentidos. Durante muito tempo, essas experiências foram chamadas de coincidências, superstição ou simplesmente imaginação. Mas existe um campo de estudo que decidiu investigar esses fenômenos de forma muito séria. Esse campo se chama parapsicologia. E nesse vídeo você vai entender exatamente o que é parapsicologia, o que ela estuda e por que a mente humana ainda é um dos maiores mistérios da ciência. A palavra parapsicologia, ela vem do grego. Para significa além de. Psicologia significa estudo da mente. Portanto, parapsicologia significa literalmente o estudo do que está além da psicologia tradicional. Mas atenção, há um ponto muito importante. A parapsicologia não nasceu para provar crenças espirituais, nem para confirmar fenômenos sobrenaturais. Ela surgiu como um campo de investigação que tenta compreender experiências humanas incomuns que aparentemente não podem ser explicadas apenas pelos cinco sentidos conhecidos. Como surgiu a parapsicologia? No início do século XX, alguns pesquisadores começaram a perceber que muitas pessoas relatavam experiências semelhantes. Experiências como sentir que alguém estava pensando nela, ter sonhos que pareciam antecipar eventos, perceber coisas sobre pessoas ou lugares sem uma explicação clara. Em vez de simplesmente descartar essas experiências como superstição, alguns cientistas decidiram pesquisá-las. Um dos pesquisadores mais conhecidos foi Joseph Banks Riley. Ele foi um dos psicólogos que realizou experimentos controlados para investigar a possibilidade de fenômenos psíquicos, especialmente a chamada percepção extrasensorial. Esses estudos começaram a dar forma a um campo que hoje conhecemos como parapsicologia. O que a parapsicologia estuda? A parapsicologia investiga principalmente fenômenos relacionados à mente e à percepção humana. Esses fenômenos geralmente são divididos em algumas categorias principais. Percepção extrasensorial. Esse termo significa literalmente percepção além dos sentidos físicos. Dentro dessa categoria estão fenômenos como telepatia, quando uma pessoa percebe que pensamentos ou emoções de outras sem uma comunicação direta. Clarevidência, quando alguém parece perceber informações sobre lugares ou eventos que não estão ao alcance dos sentidos. Precognição, quando uma pessoa tem a impressão de perceber um evento antes que ele aconteça. Esses fenômenos são conhecidos pela sigla ESP, do inglês Extrasensory Perception. Psicocinestesia. Outro fenômeno estudado pela parapsicologia é a psicocinese. A palavra significa movimentos causados pela mente. Ela descreve situações em que a mente aparentemente influencia objetos ou sistemas físicos sem contato direto. Esse tipo de fenômeno é extremamente controverso e difícil de demonstrar cientificamente, mas ainda assim foi investigado por diversos experimentos ao longo do século XX. Experiências espontâneas. A parapsicologia também estuda experiências que acontecem naturalmente na vida das pessoas. Por exemplo,
intuições muito fortes, sonhos que parecem antecipar acontecimentos, sensações inexplicáveis sobre lugares ou situações. Essas experiências são bastante comuns, mas ainda não compreendemos completamente como elas surgem. A relação entre a mente e os fenômenos psíquicos. Uma das descobertas interessantes da parapsicologia é que muitos fenômenos considerados paranormais podem estar ligados ao funcionamento da própria mente humana. Processos como o inconsciente, a sugestão, a intuição, a hipnose podem explicar diversas experiências que parecem misteriosamente à primeira vista. Alguns pesquisadores da área da neurologia também exploram essas relações. Entre elas está Vladimir Benderev, um cientista que estudou profundamente o funcionamento do cérebro e as respostas automáticas da mente humana. Essas pesquisas ajudaram a aproximar a parapsicologia da psicologia e da neurologia. A parapsicologia, ela não é magia, ponto. É muito comum as pessoas confundirem parapsicologia com espiritualidade, mediunidade ou ocultismo, mas são coisas completamente diferentes. A parapsicologia é uma área de estudo que busca compreender como a mente humana produz certas experiências incomuns. Em muitos casos, a própria parapsicologia mostrou que certos fenômenos considerados sobrenaturais têm explicações psicológicas. Por que estudar a parapsicologia? Estudar parapsicologia é, na verdade, estudar a profundidade da mente humana. A mente não apenas interpreta a realidade, ela também influencia emoções, percepções, decisões e comportamentos. Compreender esses processos ajuda a entender melhor a intuição, o inconsciente, a sugestão mental, o poder da mente sobre nossas experiências. A mente humana ainda é um dos territórios menos compreendidos da ciência. Muitas experiências que parecem misteriosas podem ser apenas manifestações de capacidades naturais que ainda não estudamos completamente. Nos próximos vídeos dessa série, vamos explorar mais profundamente temas como a história da parapsicologia, os principais fenômenos estudados, as pesquisas científicas realizadas ao longo do último século e também as diferenças entre mito, crença e investigação real. Siga, comenta e até o próximo vídeo. Obrigada.